Oi, gente, bom dia, tudo bem? Faz tempo que eu não gravava vídeo pro canal, né? Fiquei aí, voltei, mas depois dei mais uma pausa. Enfim, tô no meu processo aí de me livrar das crises de ansiedade, né? Mas eu confesso pra vocês que essa é uma estrada, né, de altos e baixos. Então, tem dias, claro, que eu me sinto bem, que eu me sinto melhor, mas tem momentos que volta, né? Volta a querer dar a crise, né? Desencadear a crise novamente. Então, eu tenho estado bem já há pelo menos acho que uns 40 dias ou mais, que eu tenho me sentido melhor, que eu não tenho tido as crises como eu tinha antes, de dar dor de barriga, de sentir todo aquele mal-estar, né? Como eu já disse anteriormente, né, no primeiro vídeo que eu comecei a gravar sobre a ansiedade, eu comecei, né, com as crises já no final do ano passado e eu não tinha me dado conta que era crise de ansiedade. E daí no decorrer desse ano eu percebi que as coisas foram perdendo o controle, eu fui perdendo o controle do meu corpo, né, de controlar os meus esfíncteres, né? Então tudo dava dor de barriga. E ali eu percebi que não estava legal. E todas as vezes que eu me sentia assim, né, ansiosa, mas uma ansiedade muito além de tudo que eu já tinha sentido antes, né, porque eu sempre fui uma pessoa ansiosa, só que ali eu percebi que as coisas foram perdendo o controle, foi, enfim, além das dores de barriga, eu tinha outros sintomas, né, como sudorese, calafrios, sensação de desmaio, de queda de pressão. Então eu tinha medo de sair, de ir para os lugares e ter esse mal-estar e não ter ninguém por perto para me ajudar. Eu começava a me dar as dores de barriga em casa antes de eu sair. Então, assim, foram, assim, dias bem difíceis, como eu disse para vocês, a gente tá em setembro, setembro amarelo, e eu confesso para vocês que no ápice da minha crise, das minhas crises, né, eu cheguei a desejar, né, assim, que aquilo tivesse um fim, dormir e não acordar mais, sabe? Porque era muito angustiante e depois que passava a crise vinha uma exaustão muito grande no meu corpo, né? Então eu ficava muito cansada porque o pensamento acelerado, né, que eles chamam também de pensamento intruso e enfim, todas aquelas sensações que eu tinha no meu corpo, aquelas reações, né, de dor de barriga e tudo mais, eu não tava mais conseguindo conviver com tudo aquilo durante meses, né? Então foi, assim, o primeiro semestre inteiro desse ano eu estive assim, né? E as crises elas davam todo dia. E aí eu sentia às vezes alguma melhora, porque eu tô fazendo acompanhamento psiquiátrico e psicológico desde janeiro, tá? Então eu tenho feito terapia toda semana. Eu tenho ido ao psiquiatra todo mês. Tô tomando um medicamento, né, o Desvalexina. Tomo todo dia de manhã, 50 miligramas. Mas tinha dias que a minha vontade era tomar 3, 4 remédios para ver se o remédio fazia efeito mais rápido, para passar aquilo, para eu não ter que sentir aquela sensação horrível, né? E aí veio a síndrome do pânico, ao dirigir, às vezes me dava crise. Então, assim, a crise ela não escolhe a hora e o lugar que ela vai dar, ela dá em qualquer lugar. Às vezes você pode estar no mercado e pode te dar lá dentro do mercado. Enfim, eu ia na igreja, e daí às vezes me dava até lá dentro da igreja, na hora de eu ir no banheiro, começava a me desencadear as dores de barriga e ter que ir no banheiro e tal. Então, assim, gente, é difícil, né? Para mim foi difícil entender o que estava acontecendo, todo esse processo. E a terapia tem me ajudado muito, e daí a terapia, né? A minha terapeuta, ela é da abordagem da psicanálise. E então a gente é, é, pega muito como referência as coisas do passado, a infância e tudo mais. E eu tenho refletido muito sobre, né, não só o meu desenvolvimento desde a infância até hoje, mas também pensado, né, nas escolhas que eu tenho feito para minha vida, sabe, esse autoconhecimento. E assim, durante muito tempo eu desejei fazer o doutorado, né? Estou fazendo doutorado em educação hoje, sou professora, né? Mas é, eu tenho me pegado pensando, né, no que é a minha prioridade hoje, porque quando a gente passa por essas crises, você vê
que nada faz sentido, nada mais faz sentido, né? Porque você pode ter, sei lá, até pós-doc, o título que for lá que você possa considerar importante, não faz mais sentido. E é como se tudo perdesse o valor, porque daí você se vê aprisionado numa situação dessa que parece que é eterna, que parece que não vai passar nunca, e a gente fica sem expectativa. Por isso vem, às vezes, o desejo, né, de dormir e não acordar mais. Tá? Eu não vou falar aqui, né, a palavra, porque eu não sei, às vezes isso pode ser alguma forma depois que bloqueia o vídeo no YouTube, né? Então, assim, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque eu sei que deve ter alguém, Deus tem os seus propósitos e Ele sabe onde esse vídeo vai chegar, quem precisa ouvir isso, né? E eu acho que na internet as pessoas postam só o que dá certo, ninguém fala, né, das coisas que deram errado ou das tentativas de acertar. Então, é o que eu quero dizer, eu estou nesse processo. Meu primeiro vídeo, se eu não me engano, eu tava bem assim empolgada, porque já fazia um período bom que eu tava sem ter as crises e não sentia assim nenhum momento de fraqueza. Mas de lá para cá eu tive meus altos e baixos, então o que eu quero dizer é um dia de cada vez. Né? A gente cria expectativa e tal de melhoras. Essa semana para mim foi uma semana bem difícil, né? Hoje é dia 13 de setembro, sexta-feira. E essa semana para mim foi uma semana muito difícil, de muita ansiedade. Não tive a crise. Eu quase tive a crise na semana passada, porque a minha psicóloga ela tá acompanhando e ela sempre diz: "Fique atenta, porque às vezes um sintoma pode substituir o outro, né? Então, tenha essa percepção de você". E aí, na semana passada eu sempre assim tenho muitos compromissos relacionados ao trabalho, relacionados aos estudos, e eu preciso diminuir esse ritmo, né? Eu preciso. E essa semana, assim, eu vi que realmente eu preciso diminuir esse ritmo e é uma das minhas metas, né? Já para o próximo ano, mudar a minha rotina, o meu ritmo, né? De trabalho e tal. E daí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Na semana passada quis voltar às dores de barriga porque eu tinha um compromisso e aí eu tava cheio de coisa naquele dia, eu tinha que ir, né? Porque era convocação eleitoral, eu fui porque eu vou ser mesária, né? Toda eleição eu sou. E lá, indo pra lá, antes de ir, já me deu dor de barriga e quando eu cheguei lá queria desencadear a crise. Então aí eu comecei enfim, eu tenho criado estratégias para que a crise não avance, não desenvolva. Então, quando eu percebo os sintomas, eu percebo que eu estou alterada, que está querendo me dar a crise, eu já tento distrair o meu cérebro, mudar de foco, para que isso não acelere ainda mais o meu pensamento. Porque, assim, quem está em crise, gente, quanto mais você tentar controlar a crise de ansiedade, mais ansioso você vai ficar e pior será, porque você não vai conseguir controlar. Então, as estratégias que eu criei, baseado nos livros que eu tenho lido, baseado em vídeos que eu vi e conversando com a minha psicóloga, né? Eu tenho tentado criar estratégias para me distrair, para tirar o foco da crise. Então, sei lá, se eu começo a perceber que eu tô muito acelerada, que tá me dando, né? Começa a falta de ar, os sintomas que começam a vir junto com ela e o pensamento acelerado do tipo, ai, peraí que vai te dar dor de barriga agora, porque o teu corpo já tá dando todos esses alarmes de que a crise está chegando, né? Então, qual que será o próximo sintoma? É a dor de barriga? É o quê? Então a minha cabeça ela já começa a se preocupar com isso e aí a ansiedade ela aumenta ainda mais. E aí eu tiro o foco. Sei lá, eu começo a contar uma sequência numérica, eu começo a olhar para outras coisas e tentar me concentrar em outras coisas. Então quando eu cheguei lá no treinamento da eleição e eu percebi que estava querendo desencadear a crise, eu já comecei, né? Meu cérebro já começou, e onde que será que é o banheiro? Porque vai te dar dor de barriga, nananã. Aí eu respirei fundo, né? E aí eu pensei, não, é rápido, não tem por que eu me desesperar. Então eu fui tentando mandar mensagem para eu me acalmar, né? E é aquilo. Eu vi até uma terapeuta falando, se a tua cabeça está muito acelerada, tente relaxar o seu corpo. Porque se esse comando não vem da tua cabeça para o teu corpo para você relaxar, que seja o corpo a mandar esse sinal para a cabeça. Então, tente relaxar o seu corpo. E eu tentei. Sentei na cadeira, tentei relaxar o corpo. Por quê? Porque quando o meu cérebro perceber que todo o meu corpo ele está relaxado, ele não está preparado para um combate, o cérebro vai entender, opa, tá tudo bem, não tem por que eu estar nessa aceleração.
né? Então aí eu tentei relaxar, fiquei calma, bebi uns goles de água, porque a boca fica muito seca e tal. E eu pensei, é rápido esse treinamento, daqui a pouco eu já tô indo embora. Não tem por que eu me desesperar. E aí nisso eu foquei a atenção lá no treinamento, ele já foi para a prática, para a gente mexer ali nas urnas, né, para fazer os testes e tal. Pronto, ali eu tirei o foco da crise quando eu vi o treinamento já estava acabando. E eu consegui ficar ali bem, sem ter dor de barriga e tal. Então, estou compartilhando isso porque eu não sei em que fase você está das crises que você está vivendo. Se você já sabe que isso é crise de ansiedade, se você ainda não tem diagnóstico, mas agora você, poxa, encontrei alguém que sente algo semelhante ao que eu tenho sentido. Então, isso é o quê? Será que é crise de ansiedade? Porque às vezes a gente está vivendo, está sofrendo com isso e nem sabe o que é. Então, o que tem me ajudado? A terapia, muito, muito, muito. A terapia com psicólogo. Toda semana eu faço online. O que tem me ajudado também é o psiquiatra, né? Tô tomando medicamento para me ajudar a controlar esses sintomas. E, claro, me alimentar de coisas boas, notícias boas, pensamentos bons, a palavra de Deus, né, que me traz fé, que me traz esperança, enfim, para entender que isso é uma fase e como todas as fases e como todas as estações do ano, uma hora ela vai passar, ela vai acabar. Mas eu preciso contribuir para isso, né? Eu preciso pensar nas escolhas que eu tenho feito, porque dependendo das minhas escolhas, eu estou alimentando o monstro, né? Então é isso, né? E ontem eu tive um momento muito assim importante para mim na minha autoanálise, né? Na terapia, eu tive terapia ontem e por isso que eu vim gravar esse vídeo para vocês, tá? Pense o que é prioridade para vocês. Essa semana eu perdi um primo, ele novo, né? 50 e poucos anos. E ele, eu acredito que estava numa das melhores fases da vida dele, de estabilidade financeira e tudo mais. E ele teve um infarto fulminante, né? Então, qual é o recado? Era uma pessoa que sempre trabalhava muito, corria muito atrás das coisas dele para conquistar as coisas que ele queria. Mas, qual que é a memória que ele deixou? Porque a gente vive como se o amanhã fosse garantido e nós não temos a garantia do amanhã, né? Então é importante hoje nós pensarmos sobre as nossas escolhas. E essa semana, bem na noite até que ele faleceu, eu não imaginava, né? Porque a gente teve a notícia no outro dia de manhã. Eu assisti uma pregação que fala sobre Salomão, né? E nessa pregação, o pastor Marcos Feliciano, nossa, é uma pregação muito boa. E ele vai dizer, né, sobre os 3 livros que Salomão escreveu. Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia, né? E quando ele escreveu Cantares de Salomão, né? Ele escreveu o livro de Provérbios e ele escreveu Eclesiastes. Quando ele chega lá em Eclesiastes, ele vai dizer, né? Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegam os maus dias em que vai dizer, não tenho neles contentamento. E quando ele escreveu Eclesiastes, ele já estava velho, né? E ele faz essa reflexão, mas lá em Provérbios, que ele estava ali com a meia-idade, ali, vamos dizer, entre 40 e poucos anos ali, ele já traz ali uma reflexão muito grande, né? Sobre isso, né? São sábias palavras que ele traz. Então, para nós pensarmos, né? A vida é muito curta, o tempo passa muito rápido, a gente não se dá conta. Então, analise o que é prioridade para você. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que eu trabalho demais, eu trabalho 3 turnos. Até é difícil para mim estar aqui gravando os vídeos, exatamente ter uma rotina por isso. Então, eu trabalho em 3 períodos, amo dar aula, gosto demais de dar aula. Então, eu dou aula online de manhã, né? Dou aula à tarde na escola e dou aula online à noite, né? Gosto muito para professores, gosto muito do que eu faço, mas onipresente só Deus. Então, se eu estou presente demais em um lugar, em outro lugar eu vou estar ausente, né? E por trabalhar, né, de manhã e à noite home office, eu estou em casa, eu não sei o que é pior. E daí eu me peguei pensando nisso essa semana, né? Eu estou presente, mas ausente, porque eu estou aqui dentro da minha casa, só que eu não estou com a minha família, eu não estou construindo memórias com eles,
Meu filho tem 3 anos, vai fazer 4 anos em janeiro, e eu sei que como mãe a gente também se cobra muito, né? E é importante a gente pensar nas escolhas que a gente tem feito, até que ponto vale a pena, né? Porque quando morrer vai ficar tudo aí, os títulos, todo o conhecimento e tal, né? Morreu, a gente não leva nada, né, dessa vida. Então é importante, mas mais importante é saber equilibrar tudo isso. E tem coisas que não devem ser negociadas, então eu vou me organizar. E o sábado e o domingo para mim será inegociável. Eu não vou me dedicar ao trabalho ou ao estudo no sábado e no domingo. Sábado e domingo será para eu curtir a minha família, para eu poder sentar, brincar com meu filho, dar a atenção que ele merece e construir memórias, porque daqui a pouco ele vai crescer. E que memória que eu tô deixando para ele? Qual é o legado? Porque eu não é deixar herança. Eu tenho trabalhado muito, talvez deixe alguma herança, mas não é herança que eu quero deixar para ele. É legado, é memória. E eu quero que ele olhe, quando ele olhar para mim e pensar: ai, que memória que eu tenho da minha mãe. A memória que eu tenho é só dela trabalhando o tempo todo, sentada na frente do computador, quando não era trabalhando, era estudando. Né? Então não é isso que eu quero para ele. Né? Eu quero que ele tenha boas memórias, memórias afetivas de momentos nossos juntos brincando, enfim. E eu quero, né, ser uma mãe mais presente. Eu tento, mas eu vejo que eu preciso me esforçar mais. E a minha prioridade é ele. Por muito tempo eu desejei muito ser mãe e não conseguia. E aí, quando esse sonho acontece, de repente eu nem curto ele direito, eu nem dou o devido valor, né? Por quê? Porque as outras coisas da vida, as outras preocupações terrenas nos tiram, né, daqui, enfim. Então é importante pensar o que é prioridade para nós, né? Por isso que eu acredito que a palavra de Deus diz que é para nós entregarmos tudo para o Senhor, né? Descansar nele, confiar tudo a ele, né? E deixa que ele vai cuidar de tudo aqui. Então, a nossa preocupação não tem que ser essa terrestre de querer ter controle de tudo, querer dar conta de tudo, né? Porque Deus cuida. É saber confiar em Deus, né? Saber que Ele está no controle, porque a ansiedade vem quando a gente quer ter o controle de todas as situações. Eu percebi que a minha ansiedade ela desencadeou quando eu tentei pegar para mim, né, o controle de tudo, das situações, de tudo, né? E não é assim. Então Deus tem seus propósitos, mas essa reflexão foi muito importante. E eu agora, né, baseado no que eu estou sentindo hoje, eu escrevo, eu sempre gosto de anotar o que eu estou sentindo e tal, as conclusões que eu cheguei, porque quando for lá, né, no final do ano, que eu sempre vou estabelecer as minhas metas para o ano seguinte, eu lembrar desse sentimento, né, dessa consciência que eu tive agora, para eu não esquecer, né, que as minhas próximas metas é preciso, né, pensar o que é prioridade. A minha prioridade é a minha família, né? Essa é a prioridade. A gente trabalhar, a gente sempre vai precisar trabalhar, mas dá para viver com menos, né? E eu sei que não é questão de luxo, gente. Eu nem sou uma pessoa que me apego nisso, mas a gente trabalha muito para querer suprir coisas materiais, só que o que vai ficar, né, para o meu filho e tal, não é as coisas materiais. Inclusive, o tanto que eu me dedico ao estudo, ao trabalho, é capaz dele pegar até uma aversão ao estudo, porque toda vez que ele lembrar disso, ah, não, a minha mãe estudava demais, não tinha vida, não tinha tempo para nada, né? Então, que a gente tenha consciência disso cedo, né? Não espere chegar na velhice para falar não tenho nele contentamento, né? Não espere chegar nos maus dias, tenha essa consciência antes, né? Tenha essa consciência agora. Que Deus te desperte aí para as escolhas que você tem feito, né? Saiba escolher se você precisa tomar uma decisão, às vezes, em relação ao seu trabalho, né? O que é melhor? Pense. É melhor ganhar 2.000, mas você ter tempo para curtir a tua família e tal e fazer de repente o que você gosta? Ou ganhar 4, 5 mil, mas não ter tempo para a sua família, não estar presente, né? Nos momentos que são importantes e, e às vezes nem é um trabalho que você goste muito, né? Então, observe, coloque na balança o que é prioridade para você, né? Porque a gente precisa pensar sobre isso, né? A vida é muito curta, a gente não tem a garantia do amanhã. Então é importante que a gente saiba fazer as nossas escolhas hoje, né? Para que quando chegar lá na velhice a gente não se arrependa das escolhas que fez, porque o tempo não vai voltar para a gente corrigir. A criança vai crescer,
o tempo vai passar. E aí? O que ficou? Qual foi o legado que você deixou? Qual é o legado que você está construindo? Qual memória seus filhos terão de você? Pense nisso, tá? E tente buscar um equilíbrio. Eu sei que a carreira ela é muito importante, principalmente quando é algo que a gente gosta muito, que é o meu caso, eu amo educação, mas saiba equilibrar, porque às vezes a gente está mais presente na vida dos nossos alunos, enfim, do que na vida dos nossos filhos. E eu sempre ouvi pastores dizendo, né, não adianta ser um bom pastor, um bom crente dentro da igreja. Você precisa ser essa referência também dentro da sua casa e fora da igreja. E é exatamente isso. Nós precisamos estar presentes, não é para os outros, é para os nossos. Priorizar os nossos, né? E é isso que vai ficar, é esse o legado, né? Para que quando chegar lá no dia da sua despedida, né, os seus filhos possam chorar e se despedir de você, mas pensar nas memórias que vocês construíram juntos, nos momentos que vocês partilharam juntos, né? Ainda que tenham momentos difíceis de crise, mas pensar, não, ele abriu mão de muitas coisas para que nós pudéssemos ter tempo junto, tempo de qualidade, né? Porque eu percebo que às vezes eu sento para brincar com meu filho, mas eu sou tomada, né, pela demanda do trabalho, por responder, né, enfim, alunos no celular, porque tem dúvidas e tudo mais. Então, assim, o trabalho não para. E o celular acaba nos roubando um tempo que era para ser de qualidade, eu acabo não estando ali 100%, porque eu estou preocupada com outras coisas, né? Então, quando estiver com sua família, guarde o celular, guarde as outras coisas para que você dedique esse tempo exclusivamente para curti-los, né? É isso, pense sobre isso, tá? Desejo para você um bom dia, né? Que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, né? Que o Senhor traga e desperte você neste tempo, né? Para as escolhas que você tem feito, quais têm sido as suas prioridades. Pense sobre isso, né? Se precisar recalcular a rota, recalcule hoje, né? Mude o que precisa ser mudado, ainda dá tempo, tá? E essas crises de ansiedade e tal, isso vai passar, né? Crie estratégias assim como eu tenho criado para não deixar que a crise ela se desencadeie e chegue àquele pico, né? Aquele pico que acaba fazendo a gente perder o controle de tudo. Então tente, né, criar estratégias para lidar com isso e logo elas vão passar, tá? Isso é fase. Busque ajuda, busque tratamento, né? E é isso, tá? Hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã eu estarei melhor do que hoje, em nome de Jesus, e assim também será com você. Deus abençoe seu dia, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!